Olá, servidores! Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Secretaria de Estado de Administração, realizado pelo Departamento de Capacitação e Formação do Servidor, DECAP, e em parceria com o Centro de Mídias Educacionais do Acre, o CEMEACRE. Eu sou Ingrid Andrade, apresentadora deste programa e servidora do Departamento de Comunicação da SEAD. Hoje temos convidadas muito especiais para tirar dúvidas jurídicas e conversar sobre um tema delicado para a nossa sociedade, o combate à violência doméstica. Estamos aqui com a capitã da Polícia Militar do Acre, Priscila Siqueira, que comanda a patrulha Maria da Penha. Priscila Borges, chefe do Departamento de Capacitação, e Érica Albuquerque, chefe do Departamento Jurídico da SEAD. Para introduzir esse podcast, vamos começar com a Priscila Borges, que vai nos contar um pouco sobre o DECAP. Ingrid, eu estou imensamente feliz desse podcast estar, enfim, avançando. Era um sonho que nós tínhamos, né? E agora nós conseguimos tirar do papel e avançar. Então, esse é o primeiro de muitos que nós ainda iremos realizar até o final do ano. O DECAP, ele é um compromisso, né, do nosso governador Gladson Cameli, e o DECAP ele está inserido dentro da estrutura da Secretaria de Estado de Administração, que é de responsabilidade do nosso secretário Paulo Roberto, ligado diretamente à Secretaria Adjunta de Pessoal, que é liderada pelo nosso secretário Guilherme Duarte. E o DECAP ele tem como missão trazer a formação e a capacitação para todos os servidores públicos do estado do Acre. E quando eu falo todos, todos os municípios do estado do Acre que nós queremos chegar até eles, principalmente aqueles que é mais complicado de nós chegarmos, né? Como vou dar um exemplo aqui, o Jordão. Mas que nós temos servidores lá e nós temos que ter o compromisso de dar a capacitação e a formação continuada para eles, né? Quando eu falo formação continuada, é para aqueles servidores que têm a escolaridade no ensino médio e querem ter uma graduação, né? Ou um curso técnico. Nós também temos esse olhar para esses servidores. Além disso, tem a capacitação continuada, que é para aqueles servidores que já possuem uma graduação e querem se aperfeiçoar através de cursos livres, que nós chamamos, por exemplo, que é um curso de processo administrativo disciplinar, que é um curso de lei geral de licitações, que é um curso sobre acúmulo de cargos, que aí entra o nosso jurídico. Então, tem várias temáticas que nós trabalhamos, né? Além disso, também tem a pós-graduação, tem o mestrado, tem o doutorado. Então, assim, a nossa visão é o amplo, é o todo, né? Podemos dizer que o DECAP, ele é a casa do servidor, e eu falo isso com muito orgulho, né? Porque realmente nós estamos lá para recepcionar os servidores. A nossa estrutura, ela fica ali no aviário, né? Então, o servidor ele pode entrar a qualquer momento na nossa estrutura, ele pode conhecer o nosso auditório, ele pode conhecer a nossa sala de aula, ele pode conhecer o nosso laboratório de informática, inclusive está aberto para a Polícia Militar, está aberto para os bombeiros, para toda a segurança pública, né? Também faz parte, nós estamos também fazendo parcerias. E, além disso, nós temos avançado, né? Esse ano de 2024 tem sido um ano muito especial, né? Na área da capacitação dos servidores. Que nós estamos aí tentando firmar uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que é de excelência, né? Super conhecida. Além disso, nós já firmamos uma parceria com a UFAC, nossa Universidade Federal, para a gente estar lançando logo mais um mestrado na área de gestão pública. Uma parceria que aconteceu agora, né? Que estamos todos felizes ainda, entusiasmados, que foi com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que eu nem preciso falar muita coisa, né? Porque a ENAP ela é conhecida nacionalmente, né? E o nosso estado conseguiu fazer essa parceria, não são todos os estados que conseguem
né, ter essa tratativa com eles. Nós teremos uma página do governo do estado do Acre dentro da ENAP, com os cursos que nós iremos fazer a curadoria, que nós iremos escolher, de acordo com a nossa realidade. Então, assim, são avanços significativos, né, que nós estamos conseguindo aí quebrar, né, muitos recordes, eu considero assim. Então, assim, servidor, você é muito bem-vindo. Não deixe de nos procurar para fazer sua formação, não deixe de nos procurar para fazer a sua capacitação. O DECAP, mais uma vez, eu reafirmo que é a casa do servidor público. E Priscila, e esses servidores que tiverem interesse em palestrar ou ministrar algum tipo de curso por meio do DECAP, aonde eles podem procurar, onde eles podem se inscrever, como que acontece esse fluxo? Muito pertinente a sua pergunta, porque as nossas capacitações e formações, elas são feitas por instrutores do serviço público, né? Tem que ser do quadro. Então, do quadro, né? Pode ser servidor efetivo ou pode ser cargo comissionado, né? Então, nós lançamos todos os anos, através do Diário Oficial do Estado, um edital com os cursos que nós, né, precisamos ali, através de uma pesquisa ativa que nós fazemos, né, disponibilizado para todos os servidores. E aí nós lançamos aquele edital com os cursos, a grade do que precisa ser abordado nesses cursos, e o servidor apresenta seu currículo. E aí vai passar por uma análise técnica da nossa comissão, e aí se ele tiver com tudo ok, ele passa a estar no nosso cadastro de instrutores. E aí a gente vai convocando ele conforme for tendo as capacitações. Para além disso, nós também podemos contratar empresas, né, renomadas no Brasil, para que possam estar dando qualificações que nós ainda não temos, né, com instrutores no estado. E a seleção desses instrutores, é importante que no currículo dele esteja toda a sua qualificação e seus certificados, que realmente comprove que ele tem expertise naquela área, né? Então, assim, são esses dois meios que nós trabalhamos. Esses editais, eles ficam dispostos aonde? No Diário Oficial do Estado. E ele se inscreve via algum site, alguma coisa Isso, assim? ele encaminha a documentação dele para o site que nós disponibilizamos, né, através da nossa plataforma. Inclusive, produção, eu peço que vocês possam estar aí, mostrando para a gente, para o servidor já conhecer. Essa é a nossa plataforma, o nosso site, capacitacão.ac.gov.br. Lá você faz um login, uma senha, né? Esse login já é o que você acessa o SEI, por exemplo, priscila.borges. A senha é aquela que me foi dada quando eu fiz o meu contra-cheque, né? O que eu coloco. A documentação foi levada para o RH. Isso, né? a documentação foi levada para o RH. Então, tem alguns cursos que já estão disponíveis na nossa plataforma. Para além disso, nós somos muito adeptos, entusiastas, né? Dessa questão da gente estar sempre em comunicação com o servidor, criar meios, né? Como, por exemplo, além do WhatsApp, nós também temos a nossa página no YouTube, né? E essa página, ela foi criada recentemente, que já tem cursos também do SEI, para quem tem dificuldade ainda no SEI básico, né? Nós temos já um curso muito novo, que é super interativo, em que o instrutor ele abre ícone por ícone para que o servidor ele possa realmente aprender o que é o SEI. E também temos um curso de redação oficial, que é para aquele servidor que quer aprender as novas regras da redação oficial, que quer se aprimorar na questão dos despachos, dos ofícios. Então, assim, tá tudo na palma da mão dele. Ele só precisa acessar. E Não entrar tem no DECAP Oficial, que é o nome do canal, DECAP Oficial. Isso. Não tem desculpa para o servidor dizer que está desinformado, Não né? tem. Desatualizado. Não tem. E a Agência de Notícias do Acre vai falar para vocês sobre o cadastro quando ele estiver aberto, para você poder se inscrever lá para ser instrutor. Isso. Também vai avisar
quando sair a convocação. Isso. Não é só no Diário Oficial, você pode entrar também na Agência de Notícias do Acre. Exatamente. Tudo a gente publica, tudo Tudo tá vai ser aí, publicado lá. tudo tá publicado. Agora vamos continuar. Estamos iniciando um quadro que será frequente na nossa programação mensal, o Fala Servidor. Qual é a sua dúvida? Vamos tirar dúvidas dos servidores, só que neste episódio a gente não vai estar usando o formulário, mas no próximo vamos abrir um formulário no canal de comunicação aberta com servidores e vamos pegar perguntas de lá. Agora vamos responder questões recorrentes e jurídicas com a Érica Albuquerque. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É um motivo de grande alegria poder participar, né, com vocês aqui nessa conversa informal, né, eu diria. E também parabenizar a iniciativa, porque eu acredito que programas desse tipo nos aproximam do servidor e também colocar o Departamento Jurídico de Gestão de Pessoas, do qual estou à frente, colocar para as pessoas que tiverem suas dúvidas, poder se achegar até a gente, não precisa ter medo, não precisa marcar. Suas dúvidas vocês podem estar levando, que a gente discute pessoalmente lá. Ótimo. Vamos para a primeira pergunta. Qual é o prazo para o usufruto da licença para atividade política? Então, é um tema bem pertinente e palpitante ao mesmo tempo, né? Porque a gente está vivendo esse momento, né, na nossa sociedade das eleições municipais e, de fato, nós temos recebido bastante dúvidas com relação a questionamento de servidores que estão se desincompatibilizando para concorrer às eleições municipais. Com relação a esse prazo para usufruto, né, dessa licença para atividade política, ela se dá início justamente com o registro da candidatura perante o TRE e vai finalizar ali no 15º dia pós-eleição. Nesse ano, as eleições ocorrem em 6 de outubro, então ela vai finalizar ali por volta do dia 21 de outubro. E qual é a documentação necessária que o servidor precisa apresentar no órgão de origem para usufruir dessa licença, no RH? Então, o servidor que tiver interesse de usufruir essa licença, ele vai precisar se dirigir ao seu órgão de origem, levando o quê? Um requerimento, formalizando seu pedido, né? Um requerimento assinado, dirigido ao gestor da pasta, né, do seu órgão, e vai ter que juntar que tipo de documentação. 3 documentos são primordiais para você comprovar que você tem direito de usufruir essa licença, que é o comprovante de que você já pediu a desincompatibilização, que você está desincompatibilizado, o teu registro perante o TRE, né, o registro da tua candidatura perante o TRE, e para além disso a gente também solicita que ele junte a ata de convenção partidária, no qual contém, obviamente, o nome dele. E, Érica, e se o servidor não fizer nenhum desses procedimentos, que a gente sabe que é algo que acontece mesmo diariamente, né? Às vezes ele não tem essa informação, ou às vezes, né, falha na questão dos prazos. Como é que fica essa situação? Então, o servidor, ele encontra-se desincompatibilizado. Se ele não conseguir, porventura, caiu lá na convenção partidária, não conseguiu registrar sua candidatura, ele não passa para a próxima etapa, que seria justamente a licença para atividade política. Então, ele não vai poder usufruir dessa licença e, portanto, vai ter que retornar às suas atividades. E isso o RH tem que ficar atento para acompanhar, para não deixar que o servidor prossiga usando uma licença que não vai fazer jus, né? Sim, certo. E caso ele tenha feito isso, tenha ganhado, quais são as exceções para acumular os cargos públicos? Então, a acumulação de cargo público é um outro tema que é recorrente no nosso setor e que gera muitas dúvidas, né? A acumulação pública, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ela é vedada pela Constituição Federal. Então, a Constituição, ela excetua 3 situações para você acumular, para não constar como acumulação indevida de cargo. Seria o quê? Seriam 2 cargos de professor, seria um cargo de professor, mais um cargo técnico, científico, e aí é importante que se diga que nesse cargo técnico científico, muita gente interpreta como tendo que ter o nome na nomenclatura do cargo técnico. Não. Pode ser técnico científico, pode ser um cargo, um nível superior, né? E aí pode estar acumulando desde que possua
a possibilidade de horário, né? De não confronte os horários. Isso, precisa ter a compatibilidade de horários. Fora isso, também pode acumular devidamente 2 cargos de profissionais da saúde, 2 cargos ou empregos, né, privativos de profissionais da saúde. E saindo dessa esfera política, qual é a diferença entre o vencimento e a remuneração? Também é um ponto que o pessoal confunde muito, né? Acha que tudo é a mesma coisa, né? Acha que tudo é sinônimo, né? Não, eu costumo dizer que é como se a gente fosse, para ser mais didático, se a gente fizesse um círculo, o círculo maior seria a retribuição. E dentro desse círculo maior estaria lá o vencimento. O vencimento, normalmente, é aquele que está descrito no plano de carreira do servidor, está descrito em lei, né? Está fixado em lei. E a remuneração, ela vai ser, para além desse vencimento, vai ser a junção desse vencimento, mais as vantagens permanentes. Ou seja, entenda, né? Vantagem permanente já exclui o quê? As indenizatórias e as transitórias. E as gratificações que estão contidas? Quando você recebe o salário, está lá no contra-cheque, gratificação. Então, a gratificação ela vai integrar o quê? A tua remuneração. O vencimento é aquilo que tu recebe, que está descrito na lei do teu concurso, né? E isso é o vencimento. E a remuneração é a parte maior, que vai integrar o vencimento mais essas vantagens tidas como permanentes. Então, o que é uma vantagem permanente para a gente aclarar? Um adicional de titulação que você recebe, isso é uma vantagem permanente que você leva quando você aposenta. Então, isso integra a tua remuneração. O teu vencimento é aquele que só está descrito em lei, aquela parte menor. E as gratificações permanentes é que vai integrar a tua remuneração. É muito importante, né, essa diferenciação, porque nós temos muitos servidores que recebem, por exemplo, a função gratificada. E que acha que... Por exemplo, nós temos servidores que já recebem essa função gratificada há muitos anos. E ele acha que quando ele vai se aposentar, ele vai levá-la, né? E justamente por não ser permanente, né, ser uma transitória, não integra, né? Não integra na aposentadoria. Exatamente. Entendi. Muito obrigada, Érica. Sanou muito bem as dúvidas. Vamos mudar de assunto e vamos falar sobre o nosso DECAP em pauta. Estamos aqui com a convidada capitã Priscila Siqueira, comandante da Patrulha Maria da Penha, que vai nos contar um pouco da sua trajetória, do programa Maria da Penha, de como é que se dá o ciclo de violência e como a gente pode mudar essa sociedade. É um prazer estar aqui nesse primeiro podcast, né? E no último dia 7 de agosto, agora a nossa Lei Maria da Penha, 11.340, fez 18 anos. Então, nada mais oportuno do que a gente falar de violência doméstica, que não é um problema local, é um problema global, considerado inclusive uma pandemia. Ela tem matado as nossas mulheres, a violência doméstica, então é oportuno a gente... Nessa oportunidade aqui, falar das estratégias do governo do Estado de combater, de enfrentar a violência doméstica e familiar. É necessário dizer, por uma questão de justiça, que a Polícia Militar, há 108 anos, combate e enfrenta a violência doméstica no momento que ela está acontecendo, ali no primeiro atendimento. Mas, em 2019... criou-se uma unidade especializada no enfrentamento à violência doméstica e familiar, que é a Patrulha Maria da Penha, devidamente instituída em lei, porque havia uma lacuna na proteção. Do momento em que a mulher recebia a medida protetiva até que ela de fato fosse respeitada, não tinha o Estado não estava vigilante naquela situação. E aí, a partir de 2018, a conduta de descumprir medida protetiva de urgência passou a ser crime, e aí várias polícias do Brasil inteiro integrou nos seus quadros uma unidade especializada nesse atendimento, que é o caso da Patrulha Maria da Penha do Acre. É importante ressaltar que nós somos destaque nesse combate à violência, porém os números não são muito favoráveis. Justamente, as estatísticas nos colocam aí no cenário nacional complicado. Em 2023, nós ocupamos a segunda colocação no ranking do feminicídio.
a cada 100 mil habitantes, nós temos nos destacados aí, né? No segundo lugar, juntamente com Rondônia e Tocantins, ocupando aí essa segunda colocação. É um esforço conjunto, né? Não é uma questão tão somente de polícia, não é só do sistema de justiça, mas envolve educação, envolve conscientização, envolve que todos nós, enquanto sociedade, combatamos esse mal que é a violência doméstica familiar. E como é que é feito esse combate pela Patrulha Maria da Penha? A Patrulha Maria da Penha, ela foi criada em lei. Veja só, a gente foi aprender com outras polícias. Nós fomos aprender com a polícia baiana, polícia lá do estado da Bahia, essa modalidade de policiamento. Mas veja só, lá eles já atuam há mais de 7 anos e não tem uma lei instituindo. Aqui, desde a criação, nós tivemos esse respaldo legal, que foi uma lei criada para que nós tão somente fiscalizássemos medida protetiva de urgência. Qual é o fluxo? A mulher, uma vez solicitando a medida protetiva na delegacia, a autoridade policial encaminhando para o judiciário defere essa medida protetiva. Após o agressor ser notificado, a vara envia para a Polícia Militar, que é a Patrulha Maria da Penha. E nós vamos até a casa daquela mulher que recebeu a medida protetiva, explicamos o nosso serviço, e uma vez ela aceitando o nosso acompanhamento, ela vai ser nossa acolhida, assistida por nós. Periodicamente nós vamos lá na casa dela, verificar se a medida está sendo de fato respeitada. Além das visitas dentro da casa dela, nós fazemos as rondas aos arredores da casa dela para ver se o agressor não está à espreita. Mas a gente percebeu, e com os números, que as vítimas do feminicídio não são aquelas tão somente que estão amparadas por medida protetiva. Pelo contrário, 89%, quase 90% das mulheres que morreram no nosso estado desde 2018, elas não tinham acessado o estado. Então, numa tentativa de acessar essas mulheres, buscar essas mulheres, nós fomos além do que a lei previu como atribuição para a gente, que foi o patrulho itinerante, onde a gente entra nas comunidades, conversa com a sociedade, apresenta os tipos de violência, apresenta os números de onde a pessoa pode pedir ajuda, inclusive os números de WhatsApp nós passamos a as pessoas em geral, homens e mulheres. E assim nós conquistamos um selo nacional de iniciativa inovadora para alcançar essas comunidades. Só um minuto. Produção, pode colocar o número aqui? Tem como colocar? Tem sim. Eu acho muito válido a gente colocar, porque graças a um programa de televisão, uma mulher que estava tomada cárcere lá numa localidade rural. Ela viu no programa de televisão, numa entrevista como essa, e gravou somente o primeiro número. E aí, quando ela teve a oportunidade que o marido foi para o trabalho no campo, ela mandou para o nosso WhatsApp a localização dela, mandando uma mensagem que era de outro estado, tinha casado com a acriano, mas ela não sabia nem onde ela estava. Nossa. A família já tinha mandado dinheiro, mas ela não conseguia sair. Então, graças a esse número destacado, ela conseguiu pedir ajuda, nós resgatamos. O pai dela veio de carro lá do centro-sul do país, resgatou a filha que já tinha dado como perdida, né? Então, o áudio desse pai eu escuto sempre, porque é revigorador, né? Uma menina que estava decretada, tipo, ao isolamento total, estava já sem a liberdade dela. E nós conseguimos alcançar graças a esses números de telefone. Eu passo com todo prazer. Posso passar para ti, Priscila, e tu coloca ali que eles colocam. Claro, tá bom? Com certeza. Esses temas relativos à patrulha, né, Maria da Penha, o trabalho delas é um trabalho muito, muito importante. A época em que eu fiz parte da Comissão de Direitos da Mulher do Estado, né, a gente via de perto os relatos de muitas mulheres que foram resgatadas por meio do trabalho da Patrulha Maria da Penha. Ô, Érica, para tu ter uma ideia da qualidade do nosso... Utiliza-se do nosso relatório manuscrito mesmo ali na decisão do descumprimento. Olha, essa tornozeleira está sendo posta porque tal dia a patrulha fiscalizou e constatou-se que o promovido estava descumprindo a medida protetiva. O mandado de prisão é expedido também com base no nosso relatório, porque essas visitas não são aleatórias, são para a gente levando essa mensagem da mulher até o juiz, se ele está cumprindo ou ele está descumprindo.
não existia, né, esse feedback entre a mulher e a vara onde ela é protagonista. E essa crescente, né, esse número crescente de feminicídio, que não é uma realidade só do Acre, é uma realidade de todo o Brasil, recentemente fez com que lá a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara Federal apresentasse um projeto, né, com fins de aumentar a pena que é aplicada hoje para o crime de feminicídio. Eles estão aí tentando aumentar essa pena para subir para 20 a 40 anos. Essa sua fala, capitã, é muito importante quando a senhora fala da questão que quando ela procura o Estado, ela tem uma acolhida por trás, porque às vezes a mulher ela tem aquele receio de procurar, né, a delegacia, fazer a denúncia, enfim, depois ela fica com aquela dúvida, e agora, o que vai acontecer? Vai ter alguém que vai me dar um respaldo, vai ter alguém que vai me dar uma segurança? Então, eu acho que a sua fala, né, dizendo que tem as rondas, dizendo que tem todo esse acompanhamento. Isso é importante para encorajar essas mulheres de não deixar de procurar a polícia, porque muitas ainda têm o pensamento, não vou procurar, porque não vai dar jeito, vai ficar sempre assim. Então, mostrando que realmente é eficaz, que a gente apresenta, né, resultados, encoraja essas mulheres a não pensarem dessa forma. Exatamente. Ingrid, antes do policial militar começar a atender na Patrulha Maria da Penha, ele que já passou por um curso de formação, ele vai passar por uma capacitação lá na Patrulha Maria da Penha, onde ele vai ser tratado de alguns construtos, algumas crenças anteriores, porque se nós temos uma sociedade, como é aqui do Acre, que coloca o nosso estado como segundo lugar no feminicídio, é porque a nossa sociedade é extremamente machista e tem conceitos muitas vezes fatais para essa mulher. Então, esse policial é desconstruído, na verdade, vários construtos que ele carrega ali, para justamente dar um atendimento humanizado. Nós somos especializados nisso, não é porque nós somos melhores, não. É porque nós temos um comprometimento a mais e nós entendemos que essa mulher está dentro de um ciclo doentio, de adoecimento mesmo. E aí você falou, Érica, que muitas vezes a mulher tem essa resistência de procurar, justamente porque talvez uma vez que acessou o serviço público não teve o melhor atendimento, muitas vezes até ela foi revitimizada ali na sua dor no momento em que ela procurou o Estado, mas nós queremos encorajar essa mulher a procurar a polícia, porque não só a Patrulha Maria da Penha, mas os policiais militares em geral, né, dos batalhões convencionais, têm recebido capacitação pela Patrulha Maria da Penha, nesse sentido de dar um atendimento humanizado, de ser empático, de entender que aquela mulher que mesmo lesionada ali pelo agressor, ainda quer protegê-lo, ela está dentro de um adoecimento, ela está dentro de um desamparo aprendido, dentro de uma situação dolorosa. Então, a Polícia Militar está melhorando nesse sentido de verdadeiramente prestar um serviço humanizado e acolher essa mulher. E quando essa mulher, ela não sai de casa, porque se ela sair, ela vai ficar sem dinheiro, sem um teto, vai fazer os filhos passar necessidades, porque o marido tem dinheiro, né? Como é que ela é acolhida pela polícia aí? Quando ela não tem um abrigo, por exemplo, existe os abrigos, né? Os acolhimentos, em que na delegacia mesmo ela é direcionada lá para a Mãe da Mata. É um ambiente feito para essa mulher em situação de violência. Há também um projeto em parceria com a Avon. Em alguns casos, a mulher é posta num hotel onde se há convênio, né? A gente não divulga justamente para proteger a mulher, mas naqueles dias iniciais ali que ela rompeu o ciclo da violência até ela se reorganizar, porque você falou aí das causas econômicas, né? E aí entra nas causas da violência doméstica. Uma das causas é de fato a econômica, a dependência econômica, mas há mais outras, né? As culturais, as emocionais, que aprisionam a mulher ali. Muitas vezes a mulher não depende do homem, né? Mas ela está ali no ciclo da violência. Quando a gente fala em mulher, a gente não fala só daquela mulher que está na zona rural, ou aquela mulher, né, que... A gente fala de um público em geral, né? Da mulher que trabalha, da mulher que é dona de casa, da mulher que é servidora pública, da mulher que é uma diretora, é uma secretária, é uma juíza, né? Então, nós falamos de
qualquer mulher sempre que digo. exerce uma função pública, né? Porque às vezes nós que estamos, mulheres que estão em alguns cargos, né? Elas se sentem um pouco reprimidas, né? Enfim, por vergonha. Subnotificada, na verdade. A Isso. violência, quanto maior a posição social da pessoa, ela tem a vergonha social de acessar esse serviço. Mas a gente encoraja dizendo que o ciclo da violência muitas vezes é fatal. Né? A gente acabou de ver aí em outro estado, uma delegada de polícia foi assassinada pelo seu esposo médico. Também era alguém com um grau de instrução elevado. Então, assim, eu sempre digo que lá na patrulha, mas isso aí está mudando, tá? Que a gente atende desde a periferia, o bairro mais periférico da capital aqui, até condomínios de luxo. Olha, que a gente, excelente notícia. A gente tem médicas atendidas nossas que se encorajaram e foram lá acessar, olha, eu quero por fim e quero que fiscalize. Quando tem eventos, há alguns eventos na patrulha que a gente chama essas mulheres para testemunharem. E essas mulheres de projeção social são voluntárias para ir contar o seu testemunho, porque de fato romperam com aquela situação dolorosa em que viviam. Importante. A verdade é que a violência doméstica ela perpassa todos os níveis da sociedade, né? Ela só não ela tá na classe ela baixa, é ela tá na democrática. classe Ela é alta. democrática porque ela é gestada numa sociedade machista, né? O feminicídio ele é gestado numa sociedade de estruturas bem pautadas ali no patriarcado, que muitas vezes é doentio. Eu acho importante também a gente colocar que a violência, muita gente pensa que a violência doméstica acontece só violência física. E ela tem 5 excelente, tipos de Érica, violência, né? maravilhoso. Não é só violência física. Dentre outras coisas que a Lei 11.340 trouxe foi essa tipificação, né, de violência doméstica. Ela trouxe o conceito de violência doméstica, que é aquela ação ou omissão que causa dor, dano à pessoa no âmbito doméstico, na unidade doméstica, por graus familiares ou a relação íntima de afeto. Mas ela também nos disse assim, ó, violência não é só a violência física, existem outras formas de violência. Além da física, que a física é a mais conhecida, né? Que aqui a gente visualiza. Que a gente visualiza, aquela que agride a tua integridade física, que vai desde um arranhão, um puxão de cabelo, um pontapé, até o feminicídio é uma violência física. Mas ela existe na modalidade psicológica, que são as humilhações, as ameaças, a diminuição da autoestima daquela mulher através de palavras, levando ela a acreditar muitas vezes que ela não é suficiente, e ela é perigosa porque a violência psicológica ela é sutil, ela é disfarçada de um cuidado, ela é disfarçada ali muitas vezes a mulher acha que o homem está com ciúme porque a ama demais, acha isso positivo, mas no fundo está isolando ela, está tirando ela muitas vezes ali do ciclo de amigos, né? E tem a violência moral, que são as agressões, os xingamentos. O legislador disse assim, olha, também é violência contra a mulher, xingamentos, aqueles crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, tudo é classificado como violência moral, tão nocivo quanto a violência física. É necessário dizer que as palavras ferem, machucam. Muitas atendidas nossas são parentes. Fala, olha, há 30 anos ele me disse isso. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, ele falou, me chamou disso. Então, fere a honra dessa mulher, fere a integridade dela, fica marcada. Uma cicatriz interna, não é uma cicatriz uma cicatriz na alma, que gera adoecimentos, né? E há também uma violência muito disfarçada, muito silente nos matrimônios, que é a violência sexual. O que é? O que é, Ingrid, a violência sexual? É toda vez quando a mulher não quer ter relação sexual com o seu companheiro ou seu namorado, e ele força ela a fazer mesmo assim. Tá? Há estupros na Há relação. estupros na relação. E a mulher, muitos anos, acha que isso é normal. Eu acho que é uma obrigação, né? O meu corpo não me pertence. Muitas vezes ela ouviu isso de alguém. Ou vou fazer somente para agradar o outro e desagradar a mim, né? Isso aí ela está fazendo um crime contra a integridade sexual, a dignidade sexual dela. Ou outra conduta, né?
classificado como violência sexual. Muitas vezes o companheiro força a mulher a ver vídeos que ela não tem interesse de ver, né? Se for contra a vontade dela, isso aí é um tipo de violência sexual. Ou contra os direitos reprodutivos dela, ela quer gestar e ele não quer. Ou do contrário, ela não quer mais gestar ou não quer gestar e aí ele força ou usa de artifícios para que ela engravide. Isso aí tudo são modalidades de violência sexual. E ainda tem a patrimonial, E né? por último tem a patrimonial e tem mais. Além da patrimonial, o legislador disse assim, ó, são violências a física, a psicológica, a moral, a sexual, a patrimonial e outras, né? Antes de falar das outras, eu vou falar da patrimonial, que são aqueles crimes de dano, né? Muitas vezes no namoro é evidenciado pela quebra de um celular, rasgar as vestes, rasgar os documentos, isso aí tudo é modalidade de violência patrimonial. Fazer a mulher contrair dívidas que ela não gostaria, fazer a mulher dar o salário dela para ele, isso aí é violência patrimonial. E aí, como eu disse, o legislador foi muito sagaz ao dizer entre outras, né? Porque a sociedade é dinâmica. Pode ser que daqui a pouco surja uma outra modalidade de violência. Uma violência muito presente na nossa sociedade, muitas vezes, é a violência religiosa, que não está lá na 11.340, mas oprime tanto quanto a psicológica, por exemplo. Né? A pessoa usa de artifícios ou de passagens de textos ali para limitar uma conduta que vai contra a vontade da mulher, se utilizando desses textos bíblicos, né? Uma violência contra a mulher que não é no âmbito doméstico, da violência doméstica, mas é contra a mulher a violência política. As nossas irmãs, amigas que se aventuram aí na vida pública, sentem ela quando vai fazer uso da fala, muitas vezes tem a fala descredibilizada, precisa que um homem referente àquela fala dela, né? A violência obstétrica, então tem N violências contra as mulheres que estão previstas lá na lei e deixam um rol aberto. Mas, ainda falando da 11.340, se nós pudéssemos dizer qual o coração dessa lei tão bonita, né? Uma lei exemplar para o mundo inteiro. Né? Tem um professor que diz que quando ele participa dos congressos mundo afora, os outros participantes elogiam, dizem, olha, a lei do Brasil é muito linda na proteção à mulher. E aí, então, lá a situação está boa. Não está, ainda a gente é o 5º país em que mais mata mulheres. Só que ela tem um coração essa lei, que são os mecanismos de proteção à mulher, são as medidas protetivas de urgência. A Érica pode nos explicar até melhor, mas em palavras simples, são mecanismos de tirar imediatamente a mulher ali do agressor, seja afastando ele do lar, retirando ele do lar, mantendo uma distância mínima, né? Ele não pode se aproximar daquela mulher em determinados metros, proibição de frequentar a determinados lugares, isso tudo em caráter cautelar, isso tudo em caráter de urgência, porque a vida urge, né? Então não é preciso transcorrer todo um processo, não. O delegado em 24 horas manda lá para a vara que ele fará um juízo de cognição sumária, ele não se debruçará várias horas pensando se está certo ou se não está. Nesse sentido, o legislador disse, olha, judiciário, use o princípio do indúbio pro tutela, né? Se você está na dúvida, erre protegendo do que desprotegendo essa mulher. Então, se nós pudermos fazer aqui um destaque maior, eu faço para as medidas protetivas de urgência, porque elas salvam vidas. 90% das mulheres, volto a dizer, do nosso estado que morreram sem essa proteção estatal da medida protetiva de urgência. Mas para chegar aí, a gente precisa encorajar essas mulheres a denunciar. A denunciar. E muitas vezes observar esses tipos de agressão. Observa se você não está sofrendo uma agressão patrimonial, moral, para não deixar para vir a denunciar só quando você sofrer de fato uma agressão Ligue física. o alerta, né? No namoro, nos primeiros sinais, você já deve acender o sinal de alerta para que você rompa com essa relação. E para fechar, assim, diz pra gente algumas dicas pra gente ficar alerta de coisas que a gente pode observar e já se atentar e denunciar. Dicas práticas, aquele namorado, né, que está ali monitorando seu celular, invadindo a sua privacidade, controlando o tamanho da sua veste, por exemplo, controlando as suas amizades. Muitas vezes você tem uma amiga e ele proíbe que você tenha relacionamento com essa amiga, ou mesmo que frequente a casa da sua mãe. Isso tudo são sinais de alertas que essa relação está caminhando para uma coisa nociva, uma coisa que vai
vai se agravar e vai findar em uma violência contra você. Se você já estiver dentro, né, se você já estiver dentro de uma relação dessa que você já sabe que ela é nociva, saiba que existe a escalada da violência. O que é isso? Toda vez que há um conflito, essa violência tende a ser agravada e o intervalo de uma violência, ela tende a ser diminuído. Se essas brigas frequentes, né, estão acontecendo a cada 2 meses, a tendência é que ela vá mudar para 1 mês, por exemplo, e essa agressão que foi somente verbal, ela pode caminhar para uma agressão física e o fim dela é o feminicídio. Isso é o irreversível que nós não queremos que aconteça e você não precisa enfrentar esse problema sozinho. Se desloque até uma delegacia de polícia. Passei aqui para a Priscila os números da Patrulha Maria da Penha. Muitas vezes você precisa ser encorajada, né? Precisa de uma palavra ali que te empodere a pedir uma medida protetiva, a sair desse lá. A Patrulha Maria da Penha faz isso também. Vai lá até você, mostra os tipos de violência, fala o que é o ciclo da violência. Ingrid, deixa eu explicar o que é o ciclo da violência. Pode explicar. Ciclo da violência é um padrão doentio nas relações, observados não só nas relações aqui do Brasil, mas observados lá na década de 70, nas relações em todo o mundo. É composto de 3 fases bem definidas. A fase do aumento da tensão, da explosão violenta e da lua de mel. Porque, Priscila, as relações começam de um enlace afetivo. A mulher vê no homem algo que a atraiu naquele homem, e o homem vê também, né, algo que atraiu nela. Mas nas relações nocivas, pelo mínimo acontecimento, aquela paz vai ser quebrada. E ali há o aumento da tensão, ele mostra uma insatisfação. Uma mínima coisa que eu sempre cito nos exemplos cotidianos é a mulher queimou um arroz, por exemplo, Érica. E ali ele já vai ficar exaltado, né? Aquela paz já foi quebrada e a mulher vai se sentir nessa fase culpada. Ela vai dizer, nossa, eu devia ter prestado mais atenção na comida. No namoro vai ser uma roupa ou um batom que a mulher usou que desagradou a esse homem e rompeu a paz, e ela vai se sentir culpada e muitas vezes ela vai mudar a conduta dela por isso. Mas daqui a pouco ela vai fazer vai acontecer outra coisa que vai gerar um novo conflito. Só que nesse novo conflito, como os ânimos já estavam exaltados, vai ser explodir a violência propriamente dita, que vai ser uma violência verbal, por exemplo, mas já pode começar na física. E ali a ruptura, nesse momento aí da explosão violenta, a ruptura da relação. Muitas vezes a mulher fica mais reclusa dentro de casa, muitas vezes ela põe até fim ao relacionamento, vai para a casa dos pais, põe fim ao namoro. Mas o homem é acometido do remorso, que aí vem para a terceira fase, que é a lua de mel. Ele procura essa mulher, diz que está arrependido, que todo mundo erra, que foi um momento de raiva. E a mulher, muitas vezes, fragilizada e envolvida naquela relação que a gente falou das causas, né? Ela vai dizer, todo mundo erra e eu vou voltar para esse homem está tá ótimo, né? Está na lua de mel. Né? Mudou, agora vai. Só que é um ciclo. Daqui a pouco ela vai manchar uma roupa que vai desagradar esse homem. Agora, nesse segundo ciclo, aquela explosão violenta que foi verbal vai migrar para uma física, para uma lesão corporal que pode ser leve, mas pode ser uma grave. E aí, lua de mel de novo. Quem não conhece um casal que vive nessa ida e vinda, que casa, volta e separa, e tudo com a relação de violência no meio. É o ciclo da violência que explica isso. A mulher passa anos e anos. Esses estudiosos concluíram e verificaram que, em média, 10 anos a mulher passa para perceber que está dentro do ciclo da violência. Muitas delas não conseguem sair viva desse ciclo. Né? Então, nós encorajamos, a nossa maior mensagem é que você saia do ciclo da violência enquanto é tempo, enquanto há vida. Depois que perdeu a vida, não há o que se fazer, né? Mas enquanto há vida, dá tempo de você sair dentro desse padrão doentio. Eu sempre faço uma brincadeira com os mais próximos, né? Com as mulheres mais próximas, que vêm pedir algum tipo de conselho. Eu sempre brinco, mulheres, o namoro ele foi feito para acabar. Ou acabar em casamento, ou acabar de findar. E se você já sofre algum tipo de violência durante o namoro, isso não tende a melhorar depois do casamento. Ao contrário, tende muitas vezes a piorar. E faz parte da nossa sociedade a gente
passar até um certo pano de tipo, ele é homem, é assim mesmo. Foi ele criado assim. é A gente, quem não ouviu estressado. aqui da sua mãe que a mulher que faz o homem? Aham. Quem não ouviu de uma autoridade religiosa de que a mulher sábia edifica a sua casa? Quem é que quer ser a tola aqui? Ninguém quer ser a tola. Então, quando você tem um deslize desse, né? Quando você separa do marido, aí você diz, meu Deus, acabei meu casamento. Ai, sou uma tola. Então, isso fica impregnado. E outra fala, né? Que a gente deve desestimular. Em briga de mulher, de marido e mulher, não se mete a colher, mete-se sim. Exatamente. Né? O Albert Einstein disse que o mundo está perigoso não por conta dos homens maus, mas por conta dos homens bons que ficam inertes ante a maldade. Então, a gente conclama as pessoas para que entrem nesse combate à violência doméstica. Se você sabe uma vizinha, uma irmã, um parente que está nessa situação, ajude a sair do ciclo. Ela não está ali porque ela gosta, ela está ali porque ela tentou, inclusive, sair outras vezes, mas ela viu que não consegue. E aí gerou toda uma situação de desamparo e precisa da sua ajuda, precisa da minha ajuda para sair da violência. Capitã Priscila, olha, eu fico extremamente feliz, né, com a sua presença aqui no nosso primeiro podcast, porque todo esse trabalho de vocês de prevenção e acolhida depois que acontece, né, todo o feminicídio, a tentativa, nós vimos recentemente a Sejusp, ela publicou que houve um aumento, 35% das mulheres que estão denunciando. Então, aos poucos, a gente está vendo que esse trabalho está tendo frutos. A gente está encorajando, né? A Isso. comunidade está criando confiança, está aumentando a confiança da Isso. sociedade nas instituições, nas polícias, né? Exatamente. Isso é um número muito positivo. Muito positivo. E eu espero que daqui para... Eu não sei se essas pesquisas são feitas mês a mês, ou se são mensais ou trimestrais, mas eu espero muito que a gente possa aumentar esse número para 50, 60 pessoas e que as mulheres, em geral, possam ter essa coragem de denunciar quem está nesse ciclo e, principalmente, denunciar aquela que você conhece que já está passando por esse ciclo e precisa realmente desse encorajamento, né? Nós precisamos nos apoiar. Eu acho que o mais importante... O caminho é esse o mesmo. caminho é esse, né? É o que se fala hoje em dia da tal da sororidade feminina. Exatamente, Né? Se a pessoa não tem coragem, vamos dar coragem para ela. Encorajá-la. Gente, então, por hoje é só. Eu agradeço a vocês por terem participado deste podcast. Ingrid, eu queria só complementar, voltando ainda a essa temática que a gente está vivenciando no momento no Estado sobre política, né, sobre as eleições. É uma dúvida muito recorrente também, e eu sei que vai ser a dúvida de muitos, porque a gente tem muitos servidores que estão desincompatibilizados para concorrer às eleições como vereadores, né, como candidatos a vereadores. E aí uma pergunta que eu recebo quase que diariamente é que se o cargo de vereador, ele pode acumular, se ele vier a ganhar as eleições como vereador, ele pode acumular esse cargo de vereador com o cargo efetivo que ele exerce na administração pública? E aí a resposta é sim, mas sim porque se houver a compatibilidade de horários. E também só é sim porque o regime previdenciário desses dois cargos forem distintos. Ou seja, se um for o regime próprio e se o outro for o regime geral. Então, nesses casos, ele vai poder acumular. Isso. Ótimo. E aí, só ressaltando, o servidor público que quiser fazer alguma pergunta, né, para o nosso próximo podcast, que nós teremos esse podcast mensalmente, a produção vai colocar aí o nosso formulário, para que você não precisa colocar o seu nome, basta apenas você colocar a sua pergunta de forma objetiva e clara, que nós estaremos fazendo esse recorte e no próximo, provavelmente, a sua pergunta vai ser respondida aqui. Então, fiquem à vontade. Esse canal, essa forma de comunicação, ela foi feita para alcançar, né, todos os servidores. Está aberto para você, servidor. Isso. Bom, obrigada por estarem aqui. E, por favor, fiquem atentos às novidades que irão surgir no nosso canal do DECAP, no nosso canal da Secretaria de Administração, que é o Instagram,
CADAC. E fique por dentro das novidades em todas as redes sociais do governo. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Prazer. Foi Prazer meu, estarmos. meu Deus. Mulheres fortes, unidas. Contem conosco Contem sempre. conosco certeza. sempre.